nosso mano dessa história se casou com a morena mais forte de todo este mundo. Seu nome, talvez invisível, pois ele não é, mas a nossa mana sim. Onde nos conta a história de nosso mano Yu, um mendigo inútil que por conta de sua aparência de malvadão, todos acham ele fortão, mas não é. Adiantando aqui pra vocês, tá ligado? A coisa muda quando uma baita de uma morena, portadora de belos cachos prateados e olhos escarlates, igualzinho a Raviel, perfeitas não tem como, vai até o nosso mano pedi-la em casamento. Igual a Raviel também. Então é aquilo, se ajeitem na sua cama, cadeira sofá, beba uma água, tá ligado? E vamos de recap aqui, porra. Vambora. Tão frio quanto a neve que recai sobre esse solo. Tão quente quanto este fogo que preenche aquele ser. Em meio a este frio, o nosso mano, que como aquela chama era a esperança para um dia melhor. Hoje, sem ouro, sem riquezas, e nem mesmo direito ao perigo de perder a sua vida por uma espada. Isto porque ele não pode, não consegue proteger nada. É quando uma certa pessoa chama pelo nosso mano. Aquela garota de cabelos brancos como a neve, com seus olhos escarlates refletidos pelas suas lágrimas, sendo impedida de ir até o nosso mano. O fazendo cerrar os seus punhos, pois mesmo que agora não tenha nada para se chamar de seu, tem a sua força de vontade. Força de vontade essa transmitida por suas falas para aquela jovem garota gritando com todas as forças de sua garganta que irá ficar mais forte. Precisa, fica mais forte. Indo com sua mão até o seu peito, e mesmo que suas vestes demonstrassem bem os seus status sociais, diferente daquela jovem garota lhe dizia que iria se tornar o maior artista marcial deste mundo, lhe dizendo que quando isso acontecer, estará morando em uma mansão, semelhante a um palácio. Palavras estas que tocaram de fato aquela garota, que cessava suas lágrimas, e também lhe dava esperanças. Esperança ao ver aquele jovem garoto brandar que quando isto acontecer, as suas promessas irão se concretizar. E quando este dia chegar, eles definitivamente irão. Cortamos para um certo local em meio às flores de cerejeiras. Vemos aquela jovem garota, hoje como uma adulta, se lembrando dos seus últimos momentos com aquele garoto e das suas últimas falas, esperando que o dia de suas promessas venha se concretizar. E com isso, vamos a outro local também, próximos à cidade. Em um certo local, vemos diversas pessoas jogando conversas fora, descontraídas, comentando sobre o dia a dia. É quando vemos este maninho aqui, ó, vestido de roupas limpas, enquanto bebe, comentando que aqui é onde dizem ser a aldeia dos mercadores viajantes, assim cumprimentando o pessoal da guilda comercial de Yenwon, pois graças a eles ele conseguiu chegar confortavelmente aqui e agora todos estão o tratando bem, o que na qual lhe respondia que chegaram em segurança aqui também graças a ele, ao Zhou Yon e as suas habilidades na arte marcial. Com isso, aquele mano a qual não tem um bigode nada testosterônico, não vamos julgar, pois está em fase de construção, né, velho? Comentam com aquele mano ali a qual conseguiu chegar na última evolução do ser humano, a calvície. Perguntando ao jovem Ju, aquele mano lá, se ele não quer entrar para essa guilda. E não, ele respondia, pois isto lhe parecia difícil, cerrando seus punhos e dizendo a eles que tem algo a qual ele próprio tem de alcançar, e também porque deu um juramento importante a cumprir, por isso ele está aqui agora. Aquele mano de cabeça lisa comentava com o maninho que, independente de seus desejos, ele tinha de ter cuidado ao trabalhar nessa área, o que, claro, deixou curioso pelas suas falas do nosso querido calvo, comentando em um tom amedrontador que é um monstro às espreitas, na Vila dos Seis Clãs, um monstro que caça artistas marciais e se gaba, carregando seus corpos em um saco, uma criatura vil e muito cruel, a qual ninguém sabe a sua identidade. Assim deixando aquele maninho surpreso, comentando também sobre as duas estrelas que bagunçou o mundo marcial. E sim, eu os conheço. Comentava com um tom não tão alegre, bebendo seu chá e desviando seu olhar. É quando que, de repente, uma certa comoção acontece no local, os pegando de surpresa. Surpresa ao ver um saco sendo arrastado pelo chão. E mais surpresa ainda, ao ver o semblante do autor de tal ação. Ao caminhar no local, o medo das pessoas em sua volta era nítida, enquanto o maninho sigelamente ia até a sua arma. Algumas pessoas se perguntavam quem era aquele cara. E bem, agora, neste devido momento, as duas estrelas estão sacudindo o mundo marcial, assim como dito outrora, e ele fará de tudo para vencer.
Ele não mostra nenhuma piedade, independente de quem seja o seu oponente. O maior vilão desta era, a espada caótica do demônio da facção herética, Joriel, com tal pessoa em suas frentes, com um olhar amedrontador, perguntando onde estava o dono daquela pousada. É quando o maninho vai até ele, de dizer que o dono não estava, lhe indicando uma mesa para ele se sentar e esperar. Meio incerto, perguntava a ele a respeito de sua bagagem, se ele poderia carregá-la. É quando aquela terrível pessoa vai até aquele trabalhador CLT o mandando parar, deixando o CLT tadinho se borrando de medo, deixando todos os outros se borrando de medo também pelo CLT Boy. E mais medo ainda ao ver a presença daquele cara, olhando ao CLT Boy com um olhar nada convidativo e dizendo que esta era sua presa que ele acabou de capturar e que ele não pode tocar. O CLTzinho tremendo mais do que eu quando vou dizer um oi para a morena pedir desculpas pelo transtorno. E é quando um certo movimento vinha daquele saco, fazendo aquele mano olhar em sua direção e perguntar se ainda estava respirando. Ainda até aquele saco pedindo desculpas, pois irá dar cabo de acabar com suas dores agora. E quando ele estava próximo de tocar aquele saco, uma certa pessoa se movimentou o mais rápido possível e em questão de segundos estava próximo daquele cara com sua arma em mãos, o pegando de surpresa, com um Mano Gil, com um leve sorriso em seu rosto, comentando que o mundo murinho, o que mais se valoriza é a força, mas ainda assim é desagradável ver alguém como aquela pessoa lhe desafiando para um duelo. Tanto Cowboy quanto Bigode com níveis de testosterona baixo gritavam, se perguntando se o Joion havia perdido a sua cabeça, o que na qual aquela pessoa lhe olhava diretamente e perguntava se ele estava atrás de um duelo contra ele. É quando Joe Brander, que ele é um vilão maligno que se afastou do caminho das virtudes e persegue pessoas inocentes, chamando aquela pessoa pela sua alcunha de demônio da espada caótica, que depois de te eliminar, irá restaurar o caminho do mundo marcial. Com um sorriso e com um olhar que exalava confiança, dizia que ele seria o seu algoz, o Joion. O que na qual aquele mano dava um leve sorriso consigo e por fim caía em gargalhada, a qual era possível ouvir aqui da minha Bahia, tá ligado? De tão alto que ele ria, deixando aquele mano lá inquieto ao ouvir suas falas de que ele havia abandonado sua virtude e que ele, o nosso mano Joe, estava tentando lhe subjugar, por fim dando uma longa arfada, ele dando um olhar ameaçador, dizendo ao mano Joe que ele está entendendo as coisas totalmente erradas por aqui. Mas, antes que aquele cara concluísse as suas falas, o Mano Joe interrompeu, batendo com força sua lança no chão e assim o chamando para as meia horas de porradas sinceras, sem perder a amizade, falando que veio aqui para lutar contra ele, o mandando parar com o papinho furado e vir para cima para as meia horas de porrada. O que na qual o Mano Riel lhe perguntava se ele tinha certeza que queria que as coisas terminassem assim mandando o nosso Mano Joe esperá-lo do lado de fora, pois ele ainda tem de se preparar e logo irá sair, levando o nosso Mano Joe a perguntar se ele não estava tentando fugir. Mas é quando uma certa pessoa se dirige ao Mano Joe, perguntando se ele estava louco, o Bigode com baixos níveis de texto, comentando que aquele cara era um monstro, a qual ele próprio havia acabado de mencionar, perguntando se o Mano Joe iria realmente lutar contra ele, lhe dizendo que de forma justa ou não, este mano aí usa de qualquer método covarde para vencer, comentando que ele é um demônio verdadeiramente cruel, a qual ninguém se compara. Ainda tem o nosso mano Júlio dizer que este duelo é muito perigoso, que na qual o nosso mano agradecia pelas suas preocupações, mas, independente disso, respondia que ele havia feito um juramento, colocando um alegre sorriso em seu rosto e lhe dizendo que irá se tornar o maior do mundo e seus inimigos tremerão diante a sua presença. Dito isto, vamos ao terrível demônio da espada caótica, dando uma longa suspirada e por fim caindo lá, ok? Isso aqui me pegou de surpresa, tá ligado? Dizer a si mesmo que só veio até aqui vender a sua presa, pois a mulher daqui serve bem os hóspedes, tá ligado? E estava apenas pedindo para o garçom que não tocasse, pois não tocasse nas jantas descuidadamente. Mas agora, tá desesperado, se perguntando em como as coisas foi parar assim, se perguntando o porquê de todos lhe acusar por conta dessa sua aparência, e lhe julgar logo como um cara mau. E bem, o nosso maninho aqui não consegue usar nenhuma arte marcial, é apenas um guerreiro sem talento de terceira categoria, assim se perguntando o que diabo vocês com aquele maluco aqui do lado aqui que lhe descer a porrada, tá ligado?
comentando que do nada o cara enfia uma lança em seu rosto e com certeza esse cara aqui não é normal. Assim ainda tem a sua espada e comentando que tem de encontrar um jeito para escapar. Convicto, para escapar, melhor do que a morte é viver, é o que ele diz, mas apreensivo Swordfield se perguntava o que fará nesta situação, pois ele precisa cumprir a sua promessa antes mesmo de morrer. E em outro local, é quando vemos uma morena andando pelas ruas, perdida pelo vasto céu azul em cima de sua cabeça. Foi logo que uma certa comoção chamou sua atenção. Em sua frente, ela ouviu uma pessoa gritando para que o demônio da espada caótica viesse lutar contra ele. Enquanto ao lado daquela comoção, pessoas estavam confusas por esta comoção em si. É quando aquela morena vai àquela pessoa, o pegando de surpresa, perguntando quem ela era. Mas ao ter um leve contato de olhar, logo ele percebeu que de fato era uma baita de uma morena. Com um olhar penetrante, ele perguntava se ele iria ter um duelo contra o demônio da espada, deixando Manijo como já, igual eu, quando uma morena me diz oi. É quando uma certa pessoa comenta que aquela pessoa talvez era a espada do sol e da lua, a Baek Seuha, sendo a nossa mana em si a discípula direta do maior mestre de artes marciais deste mundo, aquele a quem derrotou campeões da facção Dragão e Fênix, o oposto da espada demoníaca, estrela da facção ortodoxa, a nossa mana Seuha. Com isto, Manojou perguntou se ela estava atrás do demônio da espada também, poderando que caso ela lute ao seu lado será difícil para ele fazer o seu próprio nome. Assim, comentando que ele veio até aqui para capturar o demônio da espada, o nosso mano Yu, que está dentro daquela posada, chamando a atenção de nossa mana e por fim, dando-lhe um lindo sorriso levemente corada, comentando que, finalmente, havia encontrado, deixando tanto quanto o nosso mano Ju, quanto eu, apaixonado pelas ações de nossa mana, a se perguntando se pode se juntar a ela para enfrentar o terrível demônio, cheio de segundas intenções. Por sua vez, o terrível demônio da espada estava suando frio ao lado de dentro da posada. Assim, estando convicto que a única coisa que ele fará aqui agora é denunciar o Mano Jô para as autoridades, pois está fazendo algazarra, tá ligado? O que na qual, enquanto uma certa coisa acontecia, comentava que ele próprio era apenas um cidadão de bem e que este duelo aqui desde o começo é uma coisa bem daí legal. Mas é quando a repentina explosão ocorre no local, pegando no nosso maninho de surpresa, gritando o mais alto possível de susto. De repente, o Mano Jô surge no local, deixando ele boquiaberto, se afastando e lhe dizendo para que ele esperasse um pouco, para que ele esperasse apenas um pouquinho, mas um pouquinho do lado de fora. Mas é quando uma certa morena chama sua atenção, comentando que finalmente havia encontrado, deixando nosso maninho curioso por suas falas, o que na qual lhe dizia que havia esperado por muito tempo. É quando Mano Jô do nada desaba, caindo no chão só o pó da rabiola, enquanto nossa mana dizia que ela havia se tornado a maior mestre em artes marciais, comentando que agora ela também tem bastante dinheiro. Ainda tem o nosso mano demonstrando toda a sua imponência e o seu respeito, se lembrando das suas últimas falas do nosso mano para ela, e com um sorriso alegre, levemente corada, pediu ao nosso mano em casamento. E bem, algumas pessoas iam ter o nosso mano Jô, a qual eu peço desculpas, mas eu achei que era o verdadeiro nosso mano dessa história, o protagonista, tá ligado? E enquanto via o semblante de nossa mana e com o nosso mano frente a frente, se perguntava se os dois maiores promessas do mundo, Murin, iriam se enfrentar aqui agora. O nosso mano, por sua vez, ainda estava estático diante da nossa mana, que, diga-se de passagem, era uma baita de uma morena, não, tem de reconhecer, porra. Tanto ele quanto ela ainda não sabia colocar em palavras seus verdadeiros sentimentos. O que na qual nossa mana subitamente lhe dizia que se ela estava procurando pelo verdadeiro demônio da espada, não era ele, comentando que ele havia acabado de correr agora há pouco, deixando a nossa mana lá como pela mentira óbvia desse patife. E bem, existe uma regra fixa no mundo Murinho, que na qual nosso mano aprendeu com todos estes boatos absurdos sobre ele, convictamente assustado, dizendo a si mesmo que qualquer um que arromba uma porta com uma espada nunca é uma pessoa normal, pensando que agora aquela mulher em sua frente não era nada normal não, definitivamente não era. Assim o fazendo se levantar rapidamente, depois dizendo para nossa mana que estava de saída. Mas é quando a nossa mana vai até sua mão, já deixando o nosso mano surpreso já, puxando a mão de nosso mano, indo com ela até o seu rosto e lhe dizendo que ela não era apenas uma simples mulher. Gesto este que trazia ao nosso mano uma certa nostalgia, e assim tendo aquela linda cena em sua frente de nossa mana, que segurava as mãos de nosso mano em seu rosto, pedindo para que ele lhe falasse aquilo mais uma vez. Assim como nos velhos tempos,
Diante daquela cena, as únicas falas que o nosso mano conseguia pronunciar era o nome da nossa mana, perguntando se ela era a mesma Seu. E bem, a nossa mana Seu, ou a Beck Seuha, para ser exato, há 15 anos atrás, em meio a uma fome devastadora, ela sofreu a crueldade de ser vendida como escrava, enquanto o nosso mano era obrigado a lhe servir. Ela é 3 anos mais nova que o nosso mano, sendo a caçula de sua família. O motivo pelo qual nosso mano se aventurou em meio ao mundo murinho e o local a qual ele pretendia voltar era para ela, a nossa mana, sendo basicamente o seu início e o seu fim. Voltando ao presente, se perguntava se não estava sonhando, se era mesmo a nossa mana Seu. Com diversos pensamentos em sua cabeça, ainda sem acreditar que ela, a nossa mana, estava em seu lado, bebendo uma simples xícara de chá, apesar dele em si achar que não havia uma razão para isto, para que a nossa mana estivesse aqui e agora. Com isso, a nossa mana perguntava se não iria beber o seu chá, e sim, eu irei. Educadamente, o nosso mano respondeu, deixando a nossa mana levemente irritada por ele ser tão formal assim, dizendo que ele próprio havia lhe prometido que nunca mais iria agir assim naquele dia, desconcertando o nosso mano, se desculpando e chamando de senhora Seuha, o que na qual nossa maninha respondia que não gostava de ser chamada de senhora também, levemente enganado, e desviando seu olhar, o nosso mano comentava que era bom poder ver a nossa mana novamente, o que claro deixou ela com um sorrisinho bobo em seu rosto, e assim respondeu a nossa mana, que ela também estava muito feliz ao poder se reencontrar com o nosso mano mais uma vez, deixando o nosso mano bobo também, pensando consigo mesmo que a nossa mana era linda demais. Meu Deus do céu, eu te entendo, meu mano, eu te entendo, pô. Com isso, nosso mano perguntou sobre aquilo. Vendo a espada da nossa mana, curioso se ela havia se tornado uma artista marcial. E sim, eu me esforcei bastante pela nossa promessa, respondi a nossa mana, levemente corada, enquanto olhava em direção de sua espada, deixando a nossa mana confuso e surpreso pelas suas falas de promessa em si. Se lembrando da sua despedida com a nossa mana, que ele mesmo havia lhe dito que se tornaria forte e rico, moraria em uma mansão e se casaria com a nossa mana. E bem, assim, com a cara de nosso mano, ele claramente não é forte, visivelmente não é rico. Resumindo, o nosso mano é um mendigo, tá entendendo? Assim o fazendo ficar estático, lá por esta sua promessa em si, enquanto a nossa mana pedia para que ele não esquecesse dela. Com isso, a nossa mana comentou que ouviu a respeito de alguns rumores enquanto vinha para cá, e por isso veio aqui procurar pelo nosso mano. Rumores estes, para a tristeza de nosso mano, do demônio da espada caótica, e por que de o nosso mano estar se tremendo todo assim, você me pergunta? Por ele ficar assediando as mulheradas, eu te respondo, este é o rumor. Bem, a nossa mana ficou de fato surpresa ao ver a respeito destes rumores, deixando o nosso mano furioso pelo miserável que está espalhando essa fake news. No entanto, pegando de leve a mão de nosso mano, a nossa mana respondia que não se importava pelo que os outros diziam. E assim, que isto, Manhua, dizendo ao nosso mano que o importante é aqui e agora, e eles tornarem realidade as suas promessas, já que ela se tornou uma mestra, então eles têm de se casar agora mesmo. Deixando nosso mano pálido, suando frio e pedindo para que ela espere por um momento e vocês aí do outro lado da tela se segurem. O nosso mano responde para a nossa formosa mana Seu que ele já é compromissado. Resumindo, ele é casado, digitem F aí pela nossa mana. E bem, no mundo Murei dizem que há duas coisas a quais nem mesmo mestres supremos podem escapar. Uma é a passagem do tempo e o outro é o golpe do aluguel. Entre os piores dias da vida do nosso mano, aquele dia em específico se destacava, mas havia alguém que havia estendido a sua mão até ele, o liberando daquele sufoco. Foi quando uma certa pessoa perguntou ao nosso mano se ele estava precisando de dinheiro, comentando que era apenas uma das mercadores da companhia comercial Eterna, uma morena. Que de fato é uma morena, pois tem gente que reclama aí no canal aí porque eu chamo qualquer um de morena aqui, tá ligado? Resumindo, uma morena chamada Hankyungas, perguntando ao nosso mano se ele veio até aqui quitar a sua dívida. E é isto mesmo, a nossa mana Seu respondia poucas, pois nem que seja na marra ela vai recuperar o teu macho. Comentando que eu vi uma certa história de que o nosso mano tem uma dívida enorme com ela, assim dizendo diretamente a nossa mana Kionas que ela está usando desta dívida como vantagem para controlar as pessoas como se fossem suas propriedades, o que na qual a nossa mana Kionas respondia que isto era estranho, e claramente é estranho pensar o nosso mano. Assustado, diga-se de passagem, pensando consigo mesmo que a bondade, no caso da nossa mana Kionas, foi respondida com hostilidade,
por parte do nosso mano Seul. E apesar do abuso qual o nosso mano sofreu, ele vem bancando as suas dívidas por conta deste apoio. E por isso que é estranho. Estranho ele vir até aqui fazer da pessoa que lhe ajudou tanto com uma história distorcida, a fazendo ela a nossa mana Kiuna de uma vilã, tá ligado? No entanto, a nossa mana Seul é claramente uma mestre incrível. E ela está convencida que o nosso mano é um mestre igualmente, pensando que de certo o nosso mano Yu terá problemas, caso ele se case com a nossa mana. Problemas estes que ao descobri-lo a nossa mana irá ficar irritada, desde que ela passou a vida inteira treinando para se tornar um mestre. E o nosso mano, tá ligado? Se tornou isso aqui, um medroso em poucas palavras. Ser bem sincero, eu não julgo, pois se fosse eu no mundo Murin seria igual, tá ligado? Mas ainda assim casaria com a nossa mana. Tá ligado? Casaria tranquilamente, velho. Eu faria este acordo de vocês, tu faria não? É logo que a nossa mana Kiona percebe o nosso mano, e o nosso mano, por sua vez, tenta passar a mensagem telepática para ela, para que finja e siga o enredo. Assim, com a nossa mana dando uma leve suspirada, pois eu acho que ela recebeu a mensagem, e assim comentou a nossa mana, que entendeu tudo errado aqui. Foi um simples empréstimo ao nosso mano, em troca de um pequeno favor seu. Traduzindo assim com ela, se perguntando que o nosso mano talvez quer que mande a nossa mana Seul embora. Por fim, a nossa mana Seul, nada feliz, perguntou a nossa mana Kiona qual era o valor, entre aspas, favor de nosso mano. E isto é complicado, pois mesmo que este contrato foi usado a sua reputação, respondeu a nossa mana, pensando que irá atacar um número absurdo apenas, para que a nossa mana desista de nosso mano de uma vez por todas, assim dizendo diretamente que se for incluído o dinheiro do patrocínio e os danos causados por esta situação em si, elas podem fechar um acordo entre 100 mil Niangs. Deixando o nosso mano claramente mega feliz, pois de fato a nossa mana Kiona é uma das grandes mercadoras, pensando que fez o certo em contar com ela. Assim comentando com a nossa mana Seul, que agora eles têm de vantagem, pois depois de ouvir este valor, claramente eu topou, era exatamente o som deste saco de dinheiro aqui se chocando contra a mesa, tá? Com a nossa mana, como se nada, entregando aquela quantia absurda de dinheiro, e tanto quanto o nosso mano, quanto a nossa mana Kiona se perguntando de onde diabo saía essa sacolona de dinheiro aqui, tá ligado? Não é um valor muito alto? Perguntava o nosso mano, e tudo será seu de qualquer forma, respondia a nossa mana. E assim, com um sorriso mais apaixonante possível, não tem como, meu mano, não tem como mesmo, do que tu tá com medo, vai pra cima, véi. Ela comentava que não há nada em que ela própria hesitaria em gastar dinheiro com a Sugarmon. E apesar desta linda frase, acompanhado deste lindo sorriso, essas falas soavam como se fosse uma punhalada direta no cocoro de nosso mano. Com isso, a nossa mana Kiona comentou que naquele saco havia mais de 100 mil. Enquanto a nossa mana Seul perguntava se o nosso mano já não podia ir. E o nosso mano, por sua vez, e quando a nossa mana estava prestes a sair com o nosso mano, a nossa mana Kiona pedia por um momento a eles. E ainda tem o nosso mano comentando que o dinheiro em si não é suficiente. Assim, o puxando envolvendo seus braços. Eu tô começando a ficar irritado com este prato. A nossa mana Kiona respondia que o seu relacionamento não podia ser realmente expresso através de moedas de ouro. Perguntando ao seu marido, o nosso mano, se isto não era verdade, deixando a nossa mana como já, meu Deus do céu, pronta em pular no pescoço da nossa mana Kiona. E o nosso mano, por sua vez, assustado, perguntando o que ela estava fazendo, enquanto a nossa mana pedia para que ele se acalmasse. Pois o problema aqui era a nossa mana Seul, não era? E bem, de fato, lá vinha problema. Assim com o nosso mano estourando seu ki, pronta para descer a picheiradas com seu golpe mais forte, pedindo para que aquela vaca se afastasse de teu macho, vindo em suas direções, os fazendo borrarem de medo com sua aura, enquanto a nossa mana Seul poucas comentava que não iria repetir mais uma vez, para que ela se afastasse de seu macho. O que na qual o nosso mano logo reagiu, pedindo calma à nossa mana, pois isso aqui era um mal entendido, enquanto, na moral, ficando com pena da nossa mana Kiona, e recue. Era a única fala da nossa mana para o nosso mano, com um olhar convicto de que vai mandar tudo para os ares, pedindo para que eles se afastem um do outro agora mesmo. O nosso mano, por sua vez, insistia para que ela tenha calma, comentando que a nossa mana Kiona era uma pessoa realmente importante para ele, o que de fato mal entendidos vinham por aí, mas por parte da nossa mana, diga-se de passagem. E com isso, ao vê-lo, nosso mano se perguntou se ela havia se acalmado, mas de cortar o cocoro, a nossa mana colocava um olhar triste em seu rosto.
e com um tom melancólico pedia desculpas ao nosso mano, o que de fato, tais atitudes de nossa mano o deixou confuso, indo até ela enquanto a nossa mano se retirava pedindo para que ela esperasse. Ao ver que fez merda, nosso mano ficou estático, o que na qual a nossa mana Kionas perguntou se isto não era bom, e o que tem de bom nisto? O nosso mano perguntou, fazendo a nossa mana dar uma longa suspirada por todo esse drama desse casalzinho aqui, tá ligado? Se sentando e comentando aqui como uma mercadoria tem orgulho de suas habilidades em ler situações. E assim dizer a nossa... Peraí, eu já falei que esta aqui é a morena, véi. Dizia que, embora o método tenha sido um pouco desajeitado, ele ainda assim terminou o seu noivado indesejado, deixando nosso mano em choque ao ouvir a palavra noivado indesejado de nossa mana, se não era isto que ele estava procurando, que nossa mana Kionas por sua vez perguntava, e com isso vamos a um outro local. Enquanto víamos diversas pessoas com olhares perplexos em seu rosto, o nosso mano caminhava pelas ruas com um miasma maligno em sua volta. Depressão, pensando que a nossa mana tinha aquela expressão em seu rosto e que ela deve ter ficado muito decepcionada, pensando que ele, nosso mano, estava te traindo. E na moral, eu fico feliz que o nosso mano realmente queira ficar ao lado de nossa maninha, tá ligado? Esse casal aqui até que é legal, velho. O primeiro encontro de nosso mano com a nossa mana foi de servo e filha de um nobre, o que na qual nosso mano jurou a si mesmo que encurtaria essa distância entre eles, para só assim poder ficar ao seu lado, pensando que depois de todo este seu esforço que ela, nossa mana, colocou para cumprir a sua promessa, se tornando uma mestra, ele em si apenas queria não decepcioná-la, por ter se tornado uma pessoa tão medíocre assim. Foi quando uma certa voz chamou sua atenção. Algumas pessoas ali que comentavam que, meio a montanhas, havia alguém correndo que nem louco, completamente pálido, da cabeça aos pés, como se tivesse perdido a sua alma. E assim, tanto aquelas pessoas quanto o nosso mano ponderaram que talvez a nossa mana tenha ido se atirar de um penhasco. E foi quando algo chamou a atenção daquelas pessoas que ali estavam, comentando sobre o terrível demônio da espada, o vulgo medíocre de nosso mano, perguntando aonde a nossa mana foi. E assim, com ele, o nosso mano se dirigindo até tal local, correndo o mais rápido que consegue, sem nem mesmo ter algo em sua mente para falar, olhando em sua volta, dizendo a si mesmo, a nossa mana que nunca faria algo assim. Mas mesmo assim ele ainda estava preocupado. Foi quando ele viu a nossa mana em frente àquele penhasco com uma placa visível de perigo para que não se aproximasse, assim do mais rápido possível, agarrando, gritando que não, que ele iria se casar com ela, que não fizesse aquilo, que não se jogasse de um penhasco. É quando vemos um velho perguntando com tom de surpresa ao nosso mano, casar? E sim, o choque de nossa mana foi tão grande com o nosso mano ficando ao lado de nossa mana Kionas que ela envelheceu uns 70 anos e trocou de gênero, tá ligado? Assim com a nossa mana, agora mesmo como um velho ficando levemente corada, perguntando ao nosso mano se agora ele quer casar com ele. E com o nosso mano, por sua vez, diante a nossa mana que por sua vez envelheceu 70 anos e teve uma troca de gênero repetida, ficou de choque também, prestes a envelhecer uns 70 anos e ter uma troca de gênero, e assim ter um casal de ambos senhores de idade, tá ligado? E claro que tudo isso aqui é balela, o que por sua vez o nosso mano se afastou daquele senhor totalmente envergonhado, comentando que confundiu ele com outra pessoa. E para a surpresa de nosso mano, o velho perguntava se ele iria embora sem assumir as suas responsabilidades. Terá de casar com o ancião, meu mano. Mas piadas à parte, o senhor lhe pedia para que ele não se enganasse, assim perguntando ao nosso mano sobre o que ele acha que os olhos daquela criança estavam lhe dizendo, o deixando trêmulo por tais falas. Raiva, desapontamento, as pessoas nunca sabem o que realmente há no coração de alguém. Eram palavras sábias que o nosso mano ouvia daquele ancião. No entanto, aquele ancião também lhe dizia para que ele não subestimasse o que havia em seu coração. Tais falas deixou o nosso mano perplexo, perguntando quem aquele ancião era. E bem, as falas de fato foram sábias, mas não foram nosso bem, tipo, tá ligado? Foram palavras sábias sim, mas a idade chega pra todo mundo, né, velho? Digitem F aí pelo nosso maluquinho vovô. Enquanto o nosso mano tava ouvindo lá, a neta daquele vovô pedindo pra que ele ajudasse ela e tal, e após ajudar o velho senhor, em sua volta o nosso mano dizia assim mesmo que aqui estava ele, do outro lado da montanha, mas com certo pensamento e somente uma questão, de quais eram o sentimento de nossa mana. De repente a nossa mana pedia para que ele, o nosso mano, entrasse, e sim, aqui estou eu de volta em casa, o nosso mano respondia, e assim vendo que de fato era nosso mano deixando estático, ao ver que aquela pessoa que ele procurou tão loucamente estava aqui, singelamente lhe esperando.
E eu estive aqui o dia inteiro. A nossa mana respondia enquanto nosso mano balbuciava algum certo tipo de som. Localização? Eu verifiquei assim que eu cheguei na vila. Respondia a nossa mana enquanto nosso mano balbuciava algum tipo de som. Mas foi logo que ele pediu por um momento. Ao ver o estado dos olhos de nossa mana, ele logo lhe perguntou se ela esteve chorando por todo este tempo. E não. A nossa mana respondia, desviando seu olhar, fazendo nosso mano ir até ela e perguntar se foi sobre o que aconteceu antes. E que era um mal entendido. E eu sei que você não é assim. Respondia a nossa mana, assim dizendo para a surpresa de nosso mano que era claro que ele iria fazer de tudo para evitar este casamento com ela. Não me interprete mal, o nosso mano pensava, enquanto uma súbita tristeza tomava seu corpo, mas sim, você está certo, respondia o nosso mano. E assim, para a tristeza de nossa mana, lhe dizia que ele não poderia se casar com ela, a fazenda sentia um aperto em seu peito, e assim comentando que o melhor a se fazer aqui agora é ir embora, levando nossa mano e até ela o mais rápido possível, gritando subitamente que não foi isto que ele queria lhe dizer, a pegando de surpresa pelas suas atitudes súbitas, enquanto ouvia ele chamar pelo seu nome, assim lhe dizendo que a sua renda mensal mal chegava a 200 Niang. Basicamente ele era um mendigo, e claramente deixando a nossa mano confusa, mas por fim lhe dizendo também que ainda não conseguiu cumprir a sua promessa. Ainda. E assim, como se voltasse no tempo, corado nosso mano lhe dizer que, se mesmo assim, mesmo que alguém como ele, trazendo um sentimento nostálgico a nossa mana também ao ouvir dele, que se estiver tudo bem, alguém como ele lhe amar, abraçando repentinamente, e lhe suplicando para que ela, nossa mana, apenas espere por mais um pouco, só mais um pouquinho, e independente de sua vergonha, dizia a nossa mana em alto e bom tom que irá cumprir a sua promessa. Com certeza irá. Então, um dia virá pedi-la em casamento, pedindo para que ela espere por apenas mais um pouco. Tudo bem, eu irei esperar por você. Calmamente a nossa mana respondeu, deixando o nosso mano confuso enquanto estava em meio aos seus braços. E após um certo tempo, dos dois se abraçando lá e tal, o nosso mano começou a ficar um pouco apreensivo, começando a se sentir um pouco incomodado. Assim chamando a atenção de nosso mano, que na qual não queria largar o nosso mano por nada. E por fim jogando o nosso mano com tudo contra a parede para sua surpresa, indo até ele, lhe metendo um cabedão, lhe dizendo que irá esperar assim pelo casamento com o nosso mano, mas lhe dizendo também que toda esta espera se tornará bem mais especial, tanto para ela, quanto para o nosso mano que já estava com seu rosto pegando fogo pelas atitudes de nossa mana, assim lhe dando uma encoxada e se aproximando cada vez mais e lhe dizendo que irá esperar para se ter um casamento com o nosso mano, recheado de amor e repito, um casamento recheado de amor e de muitos filhos. Que isto, meu mano, que isto? E assim indo de Dali. Só não me pergunte que indo de Dali é este, se é que tu tá me entendendo. Já deixando aquele maninho lá já como já. E bem, com isso esta relação de nossos manos foram espalhadas pela cidade. Algumas pessoas comentavam que o nosso mano atacou a nossa mana. E apesar de que a nossa mana é uma lobona e o nosso mano um cordeirinho, estes rumores em si acabaram se intensificando, chegando ao ponto de dizerem que o nosso mano sequestrou a nossa mana e eles deveriam contatar o líder da seita. E bem, independente de todos estes boatos, uma certa coisa era certa, que o demônio da espada caótica derrotou a estrela da seita ortodoxa, a espada do sol e da lua. É quando vemos uma maninha soltando os leves hehehehes, que as coisas estavam começando a ficar interessantes. Assim fazendo aquela morena de olhos fios perguntar se ela iria. E não. Tal maninha respondia, pois tem lealdade ao filho do açougueiro. No entanto, colocava um sorriso sádico no seu rosto, comentando que nossos manos, dizendo que eles serão os maiores prodígios desta geração, comentando que aqueles que serão chamados do maior sobre o céu pertencerá ao seu clã, o clã Sukutang, o clã do nosso mano Biólogas. Logo tem vídeo, tá? Dito isto, vamos ao dia seguinte. Logo cedo pela manhã, a nossa mana serena, pois teve uma ótima noite, se é que tu tá me entendendo,
Assim tendo logo a sua atenção chamada até um certo ponto. Vendo seu ninho de amor, se é que tu tá me entendendo novamente. E assim colocando um lindo sorriso em seu rosto, levemente corado e extremamente feliz. Mas é quando este mano aqui chega no local, gritando que nem um maluco que veio atrás de nosso mano. Enquanto ele tava lá gritando que nem maluco, a ponto de ficar vermelho de raiva, foi quando uma lâmina foi até o seu pescoço, perguntando àquele marmanjo qual é de mesmo. Assim parabenizando, dizendo que hoje será o aniversário de sua morte, com aquele maninho pedindo por um momento, querendo saber quem a nossa mana era. A senhora desta casa. Simples assim, a nossa mana respondeu. Com isso, aquele maninho respondeu que ele era o caseiro daqui e veio cobrar o aluguel de nosso mano, assim fazendo a nossa mana entender os andamentos dos entendimentos entendíveis, e com aquele maninho respondendo que só veio aqui atrás de seu aluguel, tá ligado? Para sobreviver. E com isso cortamos para o nosso mano, e meio a cozinha preparando uma refeição para o seu amado. Perfeita, velho, não tem como. E o nosso mano, por sua vez, tá recebendo xingo com este cara aqui comentando que o seu aluguel tá atrasado. E além disso, quando veio lhe cobrar, ainda quase perdeu a sua vida. Comentando também sobre a pousada, que enquanto ele estava fora, a sua pousada virou uma zona, um desastre total. Indo desesperado até o nosso mano furioso, vermelho, que nem tomate, enquanto o nosso mano tenta passar ele na conversa, tá ligado? Mas é logo que uma certa coisinha chamou sua atenção. O nosso mano proprietário, enquanto segurava o nosso mano. A nossa mana com aquele olhar sereno, tá ligado? Nada ameaçador, tá ligado? Aquele olhar de petição para que ele tenha calma. E é aquilo, né, velho? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Com isso, o proprietário perguntou ao nosso mano quem era essa espadachim louca aí, pois lhe disse que era a senhora desta casa, comentando também que nunca viu uma morena tão linda assim em toda a sua vida. E assim que o nosso mano, um pouquinho envergonhado pela maior belezura ser a sua esposa, respondeu que esta garota aqui, a qual ele havia mencionado sobre a sua promessa, deixando o proprietário lá surpreso por essa promessa em si de nosso mano ser realmente real. Assim respondendo para a surpresa do proprietário que coisas aconteceram, e agora eles terão de viver juntos, fazendo perguntar se ela é aquela dos rumores, a espada da lua e do sol, deixando o nosso mano curioso por tais rumores em si, ele sendo respondido que estão comentando por aí que já alcançou até mesmo o outro lado da montanha, comentando que por onde ele passa ouve a respeito, sendo um rumor esse de que o nosso mano hipnotizou a nossa mana ou algo do tipo. Deixando o nosso mano claramente surpreso, se perguntando como que as coisas foi parar dessa forma. E enquanto eles conversavam lá e tal sobre estes rumores, a nossa mana chegava no recinto. Logo se sentando ao lado de nosso mano, querendo alimentar o seu marido bem na boquinha, para se estar forte durante a noite, se é que tu tá me entendendo. E o proprietário tá lá que nem eu também, tá ligado? Em volta dos meus amigos solitários, sem amor e apenas segurando o vento, né? Enfim, por fim ele volta ao assunto deles serem o centro das atenções. Assim, dizendo para eles que todo mundo está lhe observando, pois é de fato uma surpresa esta união, e não tem ideia do que pode vir a acontecer. O que na qual a minha mana não tem como, responde que está tudo bem, pois sempre estará ao lado de nosso mano, deixando nosso mano como já emocionado, e não tem nem como não ficar, né, velho? Assim o fazendo pensar que tem de conseguir um lugar decente para eles. Terá de sair desta espelunca, a qual ele chama de casa, cerrando seus punhos e dizendo a si mesmo que irá se converter em um mestre, e com isto, nada e nem ninguém poderá os separá-los. Assim, olhando para a nossa mana, que ficava curiosa com suas ações, e com ele, o nosso mano pensando que com isto terá orgulho para poder ficar ao lado dela. Por fim, vamos ao proprietário, trocando de assunto do porquê dele ter vindo até aqui, perguntando ao nosso mano se ele vai ter o dinheiro do aluguel ou não, já deixando isto de lado, pois o aluguel é igual dever ao banco, se é só desinstalar o aplicativo que some tempos depois. Quando o nosso mano foi se encontrar com a nossa mana Kionas, ela, bem, não aceitou aquela quantia de nossa mana, os 100 mil Niwans, a qual tal dinheiro foi devolvido generosamente à nossa mana, apesar de que a nossa mana em si não estava muito feliz com isto, e com esta quantia ele foi capaz de repassar para o proprietário, a qual lhe perguntava também se ele não queria comprar o imóvel. E absolutamente não, respondeu o nosso mano, pois estava se preparando para uma mudança. Além disso, além de o nosso mano ser um mendigo, altamente irritável, mesmo com tudo isso aí, ele era uma pessoa virtuosa, respondendo que este dinheiro em si pertencia somente à nossa mana, o que na qual a nossa mana tendo um único defeito, que é amar o nosso mano, ele respondeu que não.
esse dinheiro pertencia a eles. E não tem como, né, velho? Esse casal aqui é muito fofo, olha essa ideia. Mas é aquilo, né, velho? Totalmente entendível o sentimento do proprietário aqui. É o seguramento de vela, não tem como. Assim, comentando lá que a família de nosso mano está crescendo assim e tal, perguntando se agora ele irá pagar o seu aluguel se atrasa também. Disso isso, tudo tava indo numa boa. Tava tudo muito lindo, mas nada como tudo indo bem começar a ir tudo mal. Assim, para a infelicidade de nosso mano, com sua casa pegando fogo, deixando tanto ele quanto o proprietário boquiabertos, e por resultado nosso mano ficou 100 mil a menos em sua carteira, tá ligado? Mas foi quando repetindo o grito chamou a atenção de nossos manos, os pegando de surpresa. Aquela mania do clã Tang de mais cedo, chamando pelo nosso mano, aterrissando em uma pose de herói, dizendo que é ela, abrindo seus braços para uma entrada triunfal, comentando que ela é a próxima líder do clã Tang, a Fênix Venenosa, a Tang Hie. Assim, para a surpresa de nosso mano e para a tristeza do proprietário e a confusão de todos, responderam que está aqui e agora para ceifar a vida de nosso mano. E quando ela, banhada em sua empolgação, foi chamar o nosso mano para as meia horas de porradas, de repente uma grande onda de vento passou de raspão em seu rosto, acertando a casa de nosso mano que estava em meio a chamas, a deixando estática, olhando para trás sem acreditar no que veio, e com a nossa mana singelamente respondendo que tá cagando para ela, banhando a sua espada com seu ki, com um olhar nada convidativo, perguntou o que ela planeja vir fazer a estas horas. Assim, com a nossa maninha respondendo que já havia passado um tempo para nossa mana Seu, que elas não haviam se encontrado. Com isto, toma ali na Jojo Pose, na Jojo referência, com a maninha lá rir, perguntando se os rumores eram realmente reais, assim dizendo que isso também fazia parte de seus planos, enquanto a nossa mana permanecia em silêncio diante as falas da Hie Tang. Com isto, a sua mão em volta de seu ki, a nossa maninha comentou que iria mostrar a nossa mana técnica definitiva do clã Tang para ela, comentando que será que agora que ela, nossa mana Seu, irá se encontrar com a sua morte. E este aqui foi o resultado da nossa mana Seu 1 e a nossa maninha Hie 0. Com isso, nosso mano perguntou por que dela ter feito isso e tal, o que na qual, diante daquela situação, a nossa maninha respondia que de fato a nossa mana Seu era incrível, e não era à toa que ela era chamada da estrela da seita ortodoxa, enquanto o nosso mano achava que isso aqui tudo era maluquice dessa maluca aí, tá ligado? Essa dizendo novamente que ela irá se tornar a líder do clã Tang, comentando que o nosso mano, se ele acha que acabou tudo por aqui, pois ele está totalmente enganada, assim gritando agora, e sendo neste exato momento que ela grita que uma outra pessoa surge, com a nossa maninha dizendo que esta era sua leal assassina, blá 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 blá, mas foi quando uma certa mãozinha foi até a cabeça daquela subordinada assassina, blá 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 blá, e de repente sendo afundada em meio à terra, enquanto a nossa maninha ainda continuava dizendo que essa subordinada era incrível e tal também. E por fim, este aqui foi o resultado. Nossa mana Seu 2, a nossa maninha do clã Tang 0, né, velho? Bem, de fato era uma cena deveras peculiar. Por fim, o nosso mano perguntou o porquê disso tudo, que na qual ela respondia que isso era óbvio. Ela era uma heroína da seita que veio até aqui para castigar os malvados da seita ortodoxa e resgatar um aliado, a nossa mana Seu, por assim dizer. E assim, para a tristeza do proprietário, comentando que a estratégia do fogo é apenas uma tática básica, blá 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 blá. E assim também para a tristeza de nosso mano, dizendo que ele pegou a nossa mana Seu como refém, então tudo isto não passa de um karma para ele. No entanto, algo veio na mente de nossa mana, comentando que quando ela chamou de sua subordinada, ordenou que ela tirasse a vida da nossa mana Seu, o que na qual sua subordinada respondia que seus objetivos principais aqui era a espada do sol e da lua, enquanto a nossa mana ainda apenas ouvia, pois tipo, ela foi desmascarada pela sua própria a subordinada respondia que durante o torneio Morinha, sua senhora, foi completamente derrotada pela nossa mana Seu, enquanto a nossa maninha coringava lá já. Por fim, comentou que ela veio aqui atrás de uma vingança, derrotando a mana Seu, então não se importava com o nosso mano, tá ligado, né? Com isso, o nosso mano perguntou a nossa mana Seu se ela as conhecia, e não. Respondia a nossa mana, para a infelicidade da nossa maninha, tá? Deixando ela já furiosa, gritando que isso aqui era realmente sério. E por fim dizendo ao nosso mano que ela
não foi a única que foi humilhada pelas forças da nossa mana Seul e que mais pessoas viram, levando a nossa mana a apenas uma leve afada, mas por fim, a maninha pediu para que a sua subordinada agisse antes que outras pessoas cheguem. Foi quando tal subordinada fez seu movimento, enquanto a nossa maninha era calada. Em uma questão de segundos, a subordinada chegava próximos ao nosso mano, pegando de surpresa, tendo uma leve troca de olhares entre eles. Assim com ela, ainda tem uma certa senhora que ele estava pegando o nosso mano de surpresa. Por fim, a maninha agindo como uma terrível vilã disse que agora todos eles entenderam. E caso eles não se rendam, aqui e agora, algo terrivelmente terrível acontecerá, incluindo o demônio da espada caótica tem de fazer. Mas antes dela concluir suas falas, o nosso mano perguntou quem diabos era aquela senhora, deixando todos confusos pela fala de nosso mano, e assim fazendo a nossa maninha coringa de vez, perguntando se ele não consegue reconhecer a sua própria mãe, a pessoa que lhe deu a luz, deixando nosso mano curioso por ela estar falando sobre sua mãe em si. Para a surpresa da nossa maninha, o nosso mano responde que a sua mamusca faleceu já faz uns 5 anos já. Assim fazendo aquela senhorinha gritar, dizendo que ela confundiu, pois o nome de seu filho é Yu Ryu, terminando com L, e do nosso mano é Yu Hyun, terminando com N, xingando a nossa mania lá de tudo que é nome de burra, sem noção, tonta, enfim, soltando a verba pra cima de nossa mania que se tremia toda de vergonha, corrigando toda de uma vez, mandando todo mundo calarem a boca e se renderem logo de uma vez, porque ela é a Fênix não sei o que, mas lá, por fim caindo em lágrimas, tá ali comentando que todos estão lhe tratando como um idiota, porque que a nossa mana Seul está com um rebelde como este, e claramente esta senhora é a mãe de nosso... Resumindo, tô começando a ficar com pena da nossa maninha. Acompanhado daquela choradeira toda, a senhora gritava para que seu filho viesse lhe salvar, assim fazendo nosso mano se desesperar. A maninha se desesperar mais ainda, falando que aquela senhora era sua mãe. E foi quando a multidão que ali estava começou a comentar entre si, comentando que os pais de nosso mano foram raptados e que o nosso mano não se importa nem um pouco, levando nosso mano a dizer que aquela senhora não era sua mãe e tal, mas na medida que ele tentava desmentir, a faladeira se intensificava, assim jogando toda a culpa para cima de nossa maníaca, esta pequena de cabelos estranhos, auto-intitulada de Fênix Venenosa ou algo assim era do Clã Tang. E bem, o título de Fênix Venenosa é uma grande honra para o Clã Tang, o orgulho como a maior prodígio de sua geração, a dignidade da maior família marcial. Foi quando alguém chamou a atenção de nossos manos. A nossa maninha, poucas ideias, com seu orgulho machucado, perguntando ao nosso mano o que ele está fazendo, sendo ela em si a Fênix Venenosa, uma pessoa que se irrita muito fácil e muito sensível, deixando nosso mano assustado ao vê-la daquela forma. Foi quando ela fez o teu movimento para cima de nosso mano, gritando para que ele morra aqui agora, impedindo a nossa mana Seul, respondendo que ela não ficará parada enquanto seu amado estará em perigo. E eu não achei que você iria, disse a nossa mana, pegando de surpresa, assim bloqueando um outro ataque que vinha em sua direção. A subordinada, comentando que já era esperado dela bloquear este seu golpe, sem nem mesmo se esforçar, mas é quando vemos um segundo ataque, com ela comentando que a nossa mana foi capaz de bloquear o seu ataque, mas não todos eles, acertando o nosso mano com tudo, deixando a nossa mana surpresa, sem acreditar no que acabava de ver em suas frentes. Assim com ela, indo o mais rápido possível até o nosso mano preocupada, e ao ver que ele não respondia, ficava estática, dizendo a si mesmo que isto não era verdade, a ponto de seus olhos encherem de lágrimas, achando que este era o fim de nosso mano. Mas foi quando o nosso mano chamou sua atenção, lhe dizendo que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar, o que na qual nossa mana apenas o abraçou, levando essas preocupações embora, e o que na qual também lhe pedia desculpa, pois acabou lhe preocupando demais. Mas foi quando que a Fênix Venenosa clamou que o veneno já estava dentro do corpo de nosso mano, e ela própria se asseguraria que ele teria uma morte lenta. Foi quando um certo sentimento tomou nosso mano, se perguntando se isto era realmente capaz com apenas uma única gota de um veneno vindo de uma agulha, sendo-lhe respondido que não era apenas uma única gota, e sim um ácido de uma raiz das 100 fragrâncias, um veneno corrosível que infecta e se multiplica através de sua energia interna, assim dizendo ao nosso mano que ele teria pouco tempo de vida, o deixando, e bem,
Ela continua falando lá mais meia hora de blá 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 sobre o veneno, mas nada acontece, deixando ela confusa, mas mais uma vez gritando que o nosso mano irá morrer agora, e mais uma vez, exatamente, nada acontece. Enquanto o meu casal tá lá tranquilo conversando entre eles, a nossa maninha estava cá se perguntando o que estava vendo aqui, pois o nosso mano foi de fato acertado pelo veneno das 6 fragrâncias. Assim, puxando seu veneno, perguntando se ela pegou errado em tãos, olhando as suas orgulhas para ver se estava banhando com venenos e tãos, tirando as provas do 9 e tãos também. E logo chamando a atenção de nossos manos, com ela lá gritando o mais alto possível, caindo dura lá no chão, toda de tremelique, enquanto nosso mano se perguntava o que estava vendo aqui, e tãos também. Por fim, um certo tempo se passou, recobrindo a sua consciência de leve, a nossa maninha, acordando desesperada, gritando de assustada, por fim se perguntou onde é que ela estava, enquanto uma certa pessoa vinha de lá, respondendo que esta aqui era a casa de um médico. Ao ver aquela pessoa, nossa mana ficou curiosa. O nosso mano, a qual levava a nossa mana a dizer qual era dessas suas roupas extravagantes, com o nosso mano, por sua vez, colocando a moral para cima dela, perguntando se ela irá continuar a seguir com isto, levando a nossa mana a tremer na base, pois agora reconhece a força de nosso mana, pois aquele veneno era real, pensando que a única forma de inibir o veneno das 100 raízes é alcançando o extremo controle, beirando a perfeição de sua energia interna. Regressão de purezas, uma técnica de nível avançado que requer uma energia interna de um líder de uma seita, se perguntando se o nosso mano era realmente capaz de tal façanha. Com isso ela perguntou ao nosso mano do porquê dele ter lhe salvado, assim lhe sendo respondido que ela teve sorte, pois a nossa mano Seu estava extremamente furiosa com ela, lhe dizendo também que agora ela está lhe devendo uma, por ele ser o responsável por salvar a sua vida. Com isto a nossa mana perguntou se a sua vida estava em suas mãos, sendo da mesma forma que ela foi salva enquanto lutava com a nossa mana Seu, irritada por mais uma vez ela ter perdido. Com isso, nossa mana perguntou a respeito de sua família, levando a nossa maninha ao desespero, dizendo que esta aqui era uma responsabilidade sua, então a sua família teria de ficar de fora, o que na qual nosso mano perguntou se ela poderia realmente lidar com isto tudo sozinha, e sim, ela respondia, levantando seu dedo para o alto e perguntando à nossa maninha se ela sabia o significado de 100 mil niangues, com ela respondendo que sim, pensando que este aqui é um valor de resgate para ela ser resgatada, tá ligado? E com o nosso mano, por sua vez, pensando em cobrar para ela o prejuízo que ele teve em sua casa. Então, resumindo, mal entendido entre os dois. Indo até ela, lhe dizendo que agora eles têm de irem conhecer uma certa pessoa, deixando a nossa maninha em guarda diante ao nosso mano. Dito isto, em outro local, nova skin desbloqueada na nossa maninha, tá ligado? Agora como uma garçonete, atendendo a clientela, limpando a sujeirada e por fim perguntando ao nosso mano do porquê dela estar trabalhando com isso, e com o nosso mano lhe respondendo que aqui ela precisava de ajuda, e além disto, acompanhado com um olhar mortal da nossa mana, ele lhe perguntou se havia algo de errado com isso, já deixando nossa mania como? Sem escolha, tá ligado? Por fim, vamos ao nosso casal, a qual chamava a atenção de todos que ali estavam. Com isto, nosso mano lhe disse que ele já estava bem, perguntando se ela poderia se afastar um pouco, e não. A nossa mana respondia, dizendo que desta forma é a melhor forma para que a nossa maninha Fênix do clã Tang está segura dela, das mãos dela. E olhando e dizendo que na próxima vez ela não terá tanta sorte assim. Mas ao ver o estado de nossa mana que estava lá nervoso e tal, ela foi até o seu ouvidinho e perguntou se esta posição lhe incomodava. Logo, levando o nosso mano a fazer um certo movimento, e por fim assegurando de vez, aqui na quarta, a nossa mana ficou surpresa por suas ações, mas por fim, um abraçando com força, enquanto ambos davam uma leve risadinha entre meu casal demais, velho, não tem como, tá ligado? Essa aqui é a exata feição de alguém que está segurando vela, tá ligado? Eu te entendo, meus manos, eu te entendo. Deixando a queimação de vela de lado por enquanto, vamos a um outro local, onde vemos uma certa pessoa entre a multidão, comentando que a espada do sol e da lua estava aqui. É quando ela tira uma máscara de seu rosto, e é quando vemos que ela era de fato uma baita morena, comentando que vai deixar o assunto da nossa mana Seu de lado por enquanto, pois agora tem de ir ver o seu querido rival este, que é o nosso mano. Dito isso, deixando isso aqui de lado por enquanto, vamos ao outro local, onde vemos o nosso maninho e a nossa maninha, junto com o nosso mano lá treinando. No começo foi a minha mãe, depois foi a história da minha infância,
Depois apareceu aquele cara chamado Joe. Consegui passar por estes momentos, mas não sei que tipo de bastardos eu poderia encontrar no futuro. Para que eu não me torne um fardo, e muito menos não consiga proteger quem é precioso para mim, eu não tenho escolhas, a não ser me tornar uma pessoa forte. Era o que o nosso mano pensava enquanto treinava seriamente, pensando que nesta cidade a sobrevivência é do mais apto. Mas logo, ao ver o estado de nossa mana, ele ficou curioso. Assim, indo até ela pedir por alguns conselhos, comentando que ela estava observando tudo até aqui. Pensando que ele, em seu estado atual, é uma pessoa de terceira categoria, entre as pessoas de terceira categoria. Por outro lado, a nossa mana Sehun é uma mestra incrível, assim levando o nosso mano a pensar que não importa o que aconteça, não seria surpreendente que ele não conseguisse nem fazer uma cultivação interna básica. Por fim, a nossa mana lhe disse que são artes marciais externas bem treinadas. Posso sentir o treinamento que você fez na textura de seus músculos. Assim, agarrando o nosso mano de vez, tá ligado? E falando que ele trabalhou bem do duro. Que na qual levava o nosso mano a pensar se ela realmente tinha de, tá ligado, observar tão de perto assim. Bom, após todo o seu treinamento, a nossa mana perguntou ao nosso mano se ele não tinha confiança em sua energia interna. O que na qual o nosso mano pensava que é claro, pois ele não tinha energia interna alguma. Assim, fazendo a nossa mana responder para que ele não se preocupasse, pois ela era uma guia de energia interna verdadeira e poderia lhe auxiliar a cultivar sua energia interna. No entanto, será esta sua primeira vez que ela realizará tal orientação. Assim comentando que eles irão torcar nos seus Dantians juntos. Deixando nosso mano mega hiper emocionado, falando: rapaz, finalmente vamos torcar os nossos Dantians. Mas logo, pensando sobre os Dantians, que tem 3 pontos específicos: cabeça, barriga e... Você tá entendendo? Olhando para a nossa mano e pensando sobre o seu Dantian inferior. Olhando para a nossa mano e pensando no seu Dantian do medior. E olhando para a nossa mano, o rosto dela no caso, e pensando no seu Dantian superior, seus lábios. E dali, né, velho? A partir daqui eu não posso resumir muitas coisas não, mas o que eu posso dizer aqui é que muitos Dantians foram juntados. Se é que tu tá me entendendo. Com isto, vamos para a nossa manhã, praticando as suas agulhas lá e, tipo, bem emocionada, praticando as suas agulhas lá, falando como você ousa realizar uma orientação energética, assim, uma proteção de Dharma para os nossos manos. Hoje no local e vendo aquela cena, tá ligado? De nossa mana doida pra ir tocar os seus Dantians e com a nossa maninha sendo empata, tá ligado? Sendo empata. É quando o proprietário chega no local, perguntando o que tá acontecendo aqui. E assim... Desta cena, tá ligado? A nossa maninha lá com seus braços pra cima de castigo, o nosso maninho, tá ligado? E a nossa mana doida pra tocar nos seus dentes. Ai, velho. Já deixando o proprietário como? Mas que porra tá acontecendo aqui, bicho? Assim, ainda tem ele, tá ligado? Falando que ele tá em uma posição difícil. Em vez de ficar grato por ter deixado ficar na minha pousada como amigo, você destruiu minha pousada de novo. Você tem como... Desculpa, eu fiz uma voz aqui no negócio. Você tem a ousadia de querer destruir a minha pousada de novo, você não tem consciência. Foi o que o proprietário da pousada respondia, perguntando ao seu mano, tá ligado? Mas é quando uma outra pessoa chega no local, enquanto os nossos manos estão lá discutindo, pegando o nosso mano de surpresa, falando que depois de ouvir a história, parece que ela acabou chegando na hora certa. A nossa baita morena aqui, meu Deus do céu, que mulher, velho. Falando que ouviu dizer que desastres aconteceram na casa de nosso mano e por isso veio aqui preocupada. Com nossa mana surpresa, perguntando se ela veio aqui. Com a nossa maninha lá, tentando descer a porrada num proprietário, perguntando a mana Kiuna se ela veio atrapalhar suas junções de Dantians, tá ligado? E com a nossa maninha perguntando quem era ela. Com isso, a nossa mana Kiuna, dando um leve sorriso, comentou que caso nossa mana precise de dinheiro rápido para encontrar um novo lugar para morar, ela tem uma boa proposta para ele. E com isso, vamos a um outro local, em meio às montanhas, onde vemos 2 pessoas com risadolas cheias de intenções. Assim indo até o cocheiro, pedindo para que ele entregue tudo, pois eles são bandidos. Abrindo aquela porta e depois com este maninho aqui, ó, com falta de cabelo bem justificável, pedindo para que eles entreguem tudo que eles tenham. E por fim, vendo essa cena da nossa mana pronto para lhe descer as agulhadas venenosas, a nossa mana Kiuna julgando ele até a sua última, tá ligado? Sua última geração, o nosso mano na espada demoníaca e a nossa mana pronto para lhe descer as pichiradas. É deixando ele como, tadinho. E, porra, velho, o cara já é careca, você tinha que cortar o cabelo dele, minha mana.
inspeção concluída, porra, tá tudo salvo aqui. O bandido respondia. E assim, todos os bandidos foram presos. Com isso, a nossa Manakiona respondeu que eles são apenas pequenos jogadores tentando roubar qualquer migalha que puderem conseguir. O verdadeiro problema aqui é a gangue de Greenwood. A nossa mana respondia, comentando que o nível de ameaça deles é imenso. Apesar deles serem todos bandidos, eles são espertos, o que na qual eles não fizeram nada para exceder as normas da repressão da aliança marcial. Assim com a nossa mana comentando que durante neste local eles atacam qualquer um que aparecesse. Assim comentando com a nossa mana enquanto pegavam uma caixa, falando que o tempo é muito curto para circular e acima de tudo, este item que ela tem é importante. Assim dizendo diretamente ao nosso mano e à nossa mana, que é por isso que ela pediu que esses dois o acompanhassem, levando nosso mano a dizer que geralmente não ajuda qualquer um de qualquer maneira e está oferecendo uma recompensa, então não há razão para recusá-la. No entanto, olhado para um certo ponto, ele pergunta para nossa maninha o porquê dela ter vindo também. Como esses bastardos do culto ousam fazer pessoas comuns sofreres, como eu posso simplesmente assistir dessa forma? Ela respondia, tá ligado? Assim dizendo para o nosso mano que irá ajudar ele, somente se ele pagar 100 mil niangues para ela, tá ligado? Enfim. Mas uma confusão generalizada acontece lá na carruagem entre eles, tá ligado? Mas é quando um certo assobio chama a atenção de todo mundo. É quando a nossa maninha, para surpresa de todos, é a primeira a sair, falando que vai dar cabo de todos eles. Assim fazendo aqueles bandidos falar que alguém saiu da carruagem, deixando a nossa maninha, tá ligado? Toda empolgada pra ir pras porradas. Com ela lá gritando que não vai deixar ninguém de vocês saírem daqui, eu vou acabar com todo mundo. Mas é quando a nossa mana interrompe. Com ela comentando por sua vez para que o nosso mano não se preocupasse, pois ela irá dar cabo de todos eles em 10 segundos, com a nossa maninha irritada lá, pois eles são as suas presas, os bandidos no caso. Mas por fim, ela retirou algumas agulhas e tacou naqueles bandidos, falando que essas aqui são agulhas de dardos explosivos, ainda até aquelas pessoas explodindo. No entanto, eu só acho que ela exagerou um pouquinho, tá ligado? Mas enfim, é quando uma avalanche, por conta da explosão, ocorre, pegando o nosso mano de surpresa, assim, pegando todos e separando todos também. Em um outro local, vemos este bigodudo chamar para o Mestre Shai, falando que a chefe da guilda mercantil está liderando aquela caravana. O que na qual aquele cara responde que eles estão apenas avaliando a força da oposição, e se lembrando das palavras de seu verdadeiro líder, falando para ele que o verdadeiro trabalho começa depois que aquela pessoa chegar aqui. Com isso, uma outra pessoa foi até aquele mestre Shai, falando que a sua vanguarda foi completamente eliminada, assim o fazendo dizer a si próprio que as habilidades de nosso mano eram realmente incríveis. E não é isso, era o que o seu subordinado tentava dizer. Assim, para a surpresa de todos, comentando que a sua vanguarda, junto com nossos manos, todos, exatamente todos foram eliminados. E meus amigos, se preparem. 1, 2, toma ali a nossa... Maria, que morena, meu Deus do céu, olha isso aqui, velho, meu Deus, caralho. O nosso mano, ao lado de nossa Manakionas, enquanto certas pessoas vêm de lá. O que será que está para acontecer daqui pra frente? Será que o miserável deste autor vai fazer um harém? Eu espero que não, pois eu gosto do meu casal. Será que a nossa maninha vai comentar alguma coisa sobre nosso mano biólogas? Eu gostaria desse crossover. Aquela maninha lá que veio atrás de nosso mano comentando que era sua rival, vai aparecer? A nossa mana, por sua vez, vai conseguir juntar os seus dantians com o nosso mano? Bom, essas são perguntas que ainda não temos resposta, só deixando o seu like e se inscrevendo aí pra saber, né, velho? Então é aquilo, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até uma próxima, um beijo e...